Bueno, rapá, eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco, né? Dessa parte de funções. E eu já te convido para o quadro, né? Porque eu enquanto estava esperando vocês voltarem, eu acabei inventando uma questão aqui para a gente dar continuidade à nossa aulinha de conceitos de função. Conceitos, elementos, algumas definições sobre função. Então eu desenhei aqui, eu pensei em um conjunto A, pensei em um conjunto B, isso tudo saiu aqui da minha cabeça, e também inventei uma relação que daqui a pouco eu vou explicar o que significa esse monte de coisa aqui que vem antes da fórmula. Tá? Então, existe um conjunto A, e esse conjunto A, ele está sendo formado, deixa eu ver se cortou o conjunto, cortou um pouquinho, né? Cortou um pouquinho só, mas cortou. Então, eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B, e esse conjunto A é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. É um conjunto formado apenas por esses 6 elementos, é um conjunto finito, né, limitado. Além disso, eu tenho um conjunto B formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Botei assim desse jeito, meio bagunçado, para eu conseguir elencar todos os elementos que eu desejo relacionar. Então aqui vem o 7, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Apertado aqui, mas eu acho que vai dar. Não sei, eu acho que vai dar. E aí, o que ele está dizendo é o seguinte, né? Essa parte aqui é importante da gente entender. Essa relação, ela vai acabar gerando o que a matemática chama de par ordenado. Um par, porque é formado por 2 elementos, e esses elementos, eles pressupõem de uma ordem, né? O primeiro elemento sempre está associado ao conjunto A, e o segundo elemento desse par ordenado está associado ao conjunto B. E a relação existente entre y e x é que o y é o dobro de x mais 1. Então, essa parte é muito importante a gente entender, porque vão ter muitos desdobramentos daqui. Esse elemento que apareceu com vírgula entre parênteses, ele tem um nome técnico. Ele se chama par ordenado.
E ele é assim definido porque ele pressupõe uma ordem. São dois elementos que pressupõem uma ordem. O primeiro elemento sempre pertencerá ao conjunto partida e o segundo elemento sempre será um elemento do conjunto chegada. Esse par ordenado, ele vai ser formado a partir dessa fórmula que eu inventei, eu defini. A relação é que esse número é igual ao dobro desse mais 1. Tá ok? Então vamos testar isso. Qual o primeiro elemento que o x pode assumir, né? Pode ser? É o 0. O x pode ser 0. Então, quando o x for igual a 0, o y vai ser 2 vezes esse valor 0 mais 1. Ora, 2 vezes 0 é 0. Mais 1, 1. Então, o primeiro par ordenado que eu posso estabelecer é quando x é igual a 0, o y é igual a 1. Ou seja, do ponto de vista gráfico, a primeira seta que aparece é o 0 se associando ao 1. Esse é o primeiro elemento que aparece. Correto? Graças à fórmula que eu apliquei. Quando x for igual a 1, o y vai ser 2 vezes esse valor de x, que agora é 1, somado a 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ou seja, agora o par ordenado que eu estou formando é x igual a 1, y igual a 3. Então, quando o x for igual a 1, o y é 3. Segunda situação, quando x for igual a 2. Terceira situação, melhor dizendo. 2 vezes o valor de x, que é 2, mais 1. O dobro de 2 é 4, mais 1, 5. Então, quando x é igual a 2, o y é 5. Graficamente, quando x é 2, o y é 5. Agora 3. 2 vezes 3, mais 1, isso dá 7. Vou aproveitar 2 vezes 4, mais 1, isso dá 9. E 2 vezes o 5, mais 1, isso dá 11. Então, eu gerei 3 novos pares. 3, 7, 4, 9, 5, 11. Gerando novas relações. 3, 7, 4, 9 e 5, 11. Tá certo? E aí, uma vez que a gente estabeleceu essa relação, a gente enumerou esse conjunto R. Esse conjunto R, ele vai ser formado por 0, 1, os elementos, né? 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5, 11. Ele pediu para enumerar, está enumerado. Agora, a primeira pergunta para a gente fazer um gancho com a aula passada é o seguinte: essa relação binária que foi inventada aqui pelo seu velhinho, depois de eu ter analisado graficamente, né, eu posso garantir que essa relação binária é uma função? Resposta, sim. Todos os elementos do conjunto A se relacionaram. Para cada elemento do conjunto A, um único elemento do conjunto B, uma única seta. Então, de fato, isso aqui
é uma função. Então, temos uma função. Ok, perfeito. Bom, uma vez que a gente define que a relação binária é uma função, essa coisa fica um pouco mais séria, essa brincadeira fica um pouco mais séria, vamos dizer assim. E nesse momento seria interessante que a gente desse nomes um pouco mais maduros, um pouco mais formais, né, com um certo rigor, né, característico da matemática. Não tem mais sentido chamar esse careta aqui de... como é que eu chamei? Conjunto partida, esse cara aqui de conjunto chegada. Vamos começar a dar nomes um pouco mais técnicos, né? Então, aquilo que antes eu chamava de conjunto partida, no momento em que esse conjunto partida ele foi qualificado como um conjunto de uma função, esse conjunto partida ele passará a ter um nome um pouco mais formal, que a gente chama de domínio da função. Então, o que antes a gente chamava de conjunto partida, agora a gente está chamando de domínio. O que antes a gente chamava de conjunto chegada, a gente agora vai chamar de contradomínio. Tá certo? Então, beleza, essa relação binária aqui é uma função, beleza. Então, o conjunto A, ele é chamado de domínio. Todos os elementos que pertencem a esse conjunto serão elementos do domínio. Todos os elementos que pertencem ao conjunto B são elementos do contradomínio. A gente tira aquela definição um pouco mais lúdica e começa a trabalhar com formalidade. Além desses dois nomes mais formais, existe um terceiro conjunto extremamente importante para as nossas intenções de entender essa matéria, chamada de imagem. O que é a imagem? A imagem sempre, preste atenção nessa afirmação que ela é muito forte, ela sempre será um subconjunto do contradomínio, perdão. Então, a imagem sempre será alguma parte desse conjunto, podendo até ser o próprio contradomínio, mas ele vai ser, no mínimo, alguma parte desse conjunto contradomínio. Então, o que é a imagem, Glaucio? A imagem são os elementos do contradomínio que foram utilizados na relação. Então, quais são esses elementos? Aqui, ó, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e, finalmente, o 11 são elementos que pertencem ao contradomínio e que se relacionaram com os elementos do domínio. Portanto, esses elementos são justamente os elementos da imagem da função. Então, o que é a imagem da função? A imagem da função são os elementos do contradomínio que se relacionaram. São os elementos do contradomínio que se relacionaram. Então, aqui eu já saí
da sua tela para você poder fazer o seu primeiro print. É um print muito importante, porque esse print define o que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem em uma função. Vou repetir. O domínio é todo o conjunto partida. O contradomínio é todo o conjunto chegada. E a imagem são os elementos do contradomínio, do conjunto B, que se relacionaram com os elementos do conjunto domínio, do conjunto A. Imagem são os elementos de B que se relacionaram com A. A imagem sempre será um subconjunto, uma parte do conjunto contradomínio. Será um subconjunto do contradomínio. Perfeito? E agora eu vou entrar numa outra parte da aula, que é a gente, já que a gente está falando de tornar essa matéria um pouco mais formal, a gente vai sair desse ambiente, digamos assim, ainda lúdico, e a gente vai agora trabalhar num ambiente muito mais apropriado, que tem muito mais a ver com exercícios, com questões do Enem, que é o plano cartesiano. Então agora o que a gente vai fazer é sair desse ambiente de diagramas e agora a gente vai representar esses pares ordenados em um plano cartesiano, né? Então agora eu vou apagar essa parte. E agora a gente vai, digamos assim, né? A gente vai apresentar o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, ele é a formação de duas retas orientadas, retas essas perpendiculares entre si, traduzindo, formando o ângulo de 90 graus entre elas, uma reta horizontal e uma reta vertical. A reta horizontal é aonde a gente vai utilizar para representar todos os valores do domínio, a gente chama de eixo X, ou ainda, se você preferir, eixo das abscissas, tá certo? Então, nomes técnicos vão aparecer e vão aparecer com muita força, tá, pessoal? Vou apagar isso aqui. O eixo X, também conhecido como eixo das abscissas. Aqui é onde a gente vai listar os elementos do domínio, que nesse caso, pessoal, foram todos os números de 0 até 5, os números naturais, de 0 até 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estão aqui. Tá aí, de 0 até 5. E agora, os elementos de Y, eixo Y, eixo das ordenadas. Nesse eixo você vai pôr todos os valores
do contradomínio. Então não é somente o 1, 3, 5, 7, 9, 11. Você vai botar todos os números que eu listei. Se eu não me engano, eu listei os números que vão, acho eu, que vão de 0 até 11. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11. E aqui na metade, eu vou botar os demais termos. Então, vai ficar assim, ó. 0, 1, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas aqui também tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 2, tem o 4, tem o 6, tem o 8, tem o 10, perfeito? E agora, os pares ordenados vão ser representados por pontos que serão formados a partir exatamente desses pares ordenados. Ou seja, quando x é igual a 0, significa, o x ser 0 significa que ele não foi nem à direita nem à esquerda, ele está no meio. E o y sendo igual a 1 significa que ele andou uma unidade para cima. Lembra que é uma reta orientada, né? Então esse é o primeiro ponto que representa esse cara. Posso chamar esse pontinho aqui de ponto A, tá, pessoal? Vou botar aqui, ó, para você saber o que significa cada um, quem seria cada um dos pontos. Quando x igual a 1, o y é igual a 3. Então tá aqui, ó. Quando x igual a 1, y igual a 3, está aqui o ponto B. Ponto B. Quando x igual a 2, o y é igual a 5. Então são 2 unidades para a direita e 5 unidades para cima. Isso gera o meu ponto C. X igual a 3, y igual a 7. X igual a 3, y igual a 7. 3 casas para a direita. 3 casas para a direita. E 7 casas para cima. Esse é o meu ponto D. X igual a 4, y igual a 9. 4 unidades para a direita, 9 unidades para cima. Ponto E. E o último ponto, x igual a 5, y igual a 11, são 5 casas para a direita e 11 casas para cima. Esse carinha aqui é o F. Tá aqui, F. Tá ok? Então, aqui nós temos o plano cartesiano, onde eu represento a solução dessa minha relação binária, dessa minha função, em um ambiente gráfico já formalizado. Plano cartesiano esse que é dividido em 4 pedaços, que a gente chama de quadrantes, né? Então, em relação aos quadrantes, os quadrantes são organizados no sentido anti-horário, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 3 e o quadrante 4. Observa que no quadrante 1, o que a gente observa aqui no quadrante 1? No quadrante 1, tanto os valores de x quanto os valores de y, eles são positivos. No segundo quadrante, o que a gente observa? No segundo quadrante, os valores de x já estão à esquerda do zero. Então, eles já são negativos, mas continuam acima do zero, continuam positivos. Então, no segundo quadrante, o valor de x é negativo, mas o valor de y é positivo. Já no terceiro quadrante, todo mundo é negativo, né? No terceiro quadrante,
tanto o primeiro, tanto o valor do x está à esquerda, quanto o valor de y está abaixo. Então, ele é negativo ou negativo. E o quarto e último quadrante, vai ficar um pouquinho apertado aqui, eu vou pedir desculpa já. Ele vai ter o x sendo positivo e o y sendo negativo. Isso gera a organização dos quadrantes. Tá ok? Fechando aí uma outra parte importante quando a gente estuda função. Funções, pessoal, a gente normalmente se preocupa com o domínio. Vou ficar um pouquinho para cá para você poder enxergar tudo. A gente se preocupa com o domínio, a gente se preocupa com a imagem, a gente se preocupa com o gráfico e a gente se preocupa com a lei de formação. Essas 4 entidades, se a gente tiver entendido todas as 4 entidades, a gente já entra nos exercícios com uma maior segurança. Então, se eu entendo o que é a lei de formação, o que é a lei de formação? É a fórmula. Né? A fórmula que relaciona o x com o y. Se eu entendi a informação que a lei de formação me trouxe, se eu entendi quem é o domínio, quem é a imagem, e se eu entendi o gráfico da função, a questão, por mais difícil que ela possa ser, ela está dominada por mim. Eu consigo estabelecer condições e estratégias para resolver aquela questão, por mais difícil que ela possa parecer. Tá ok? Então, com isso aqui, a gente já estipulou também um outro elemento importante, que a gente chama de plano cartesiano. Beleza? Com relação ainda a plano cartesiano, quando a gente tem um plano cartesiano e esse plano cartesiano, ele me oferece uma certa, não esses pontinhos, mas ele me oferece um gráfico um pouco mais complexo. Por mais complexo que seja esse gráfico, porque no futuro, né, no futuro não muito distante, tá? Já na próxima quarta-feira, a gente vai sair desse ambiente de pontinhos e vai trabalhar mais com linhas, retas, curvas, etc. Então, é importante você saber que quando você tiver um exercício um pouco mais complexo, que não trabalhe com pontos, mas trabalhe com curvas, alguns elementos aqui, independente de eu conhecer 100% a fórmula, a lei de formação que gerou essa curva, algumas coisas eu já consigo definir. É importante você saber que toda a vez, isso é um dado importante, guarda essa informação que eu vou falar isso várias vezes nas aulas futuras, toda vez que a curva ela encostar o valor de x, né, toda vez que ela encostar no eixo das abscissas, no eixo x, esses momentos em que você tem essa interseção da curva com o eixo x, a gente determina raízes de função. Glaucio, não entendi. O que é uma raiz de função? Raiz ou raízes de uma função, né? Cada um desses pontos é uma raiz da função. A raiz da função é o valor que o x assume quando ele me devolve uma imagem, me devolve um valor de y que é igual a 0. Então, toda vez que eu encontrar um ponto de interseção que a curva faz com o eixo x, eu indiretamente estou encontrando valores de x que zeram a função, que tornam a imagem igual a 0, que tornam a função nula. Então, toda vez que eu encontro as raízes da função, eu estou encontrando um valor de x tal que o valor do y
é zero. Essa é a definição de raiz de uma função. Vou pedir para você guardar isso aqui na manga, porque na aula que vem eu já vou falar de uma maneira um pouco mais concreta do que seria essa história de raízes de função. Eu vou parar um pouquinho, vou fazer o segundo print, né? Para que você consiga aí, a partir daí, a gente ir para a última parte dessa aula teórica. Eu vou falar de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Agora o nosso objetivo é analisar as imagens produzidas pelas funções. Dá uma olhadinha aí, é hora do seu print time. Enquanto isso eu troco uma ideia aqui do pessoal do chat aqui, dos dois chats. Ei, tá sabendo da novidade? Adquira agora as apostilas impressas e garanta sua aprovação no Enem 2024. Matheus, mas eu não vou aqui fazer perder o seu tempo para te explicar todas as aplicabilidades no seu cotidiano. Acho que não é o motivo de você estar vendo esse velho chato aqui. Mas para o vestibular, sem dúvida alguma, para uma prova do Enem ou para uma prova além, né, do Enem, algum vestibular regional, você precisa desses conhecimentos para você entender melhor as principais funções que caem no vestibular. Função do primeiro, segundo grau, função exponencial, função logarítmica. Para você entender domínio de uma função do primeiro grau, imagem, como eu manipulo essas funções, você precisa dessa base teórica para você se sentir um pouco mais seguro na hora que você for fazer esses exercícios. Não sei se você estava na primeira aula, mas eu pedi na primeira aula já para os alunos terem um pouquinho de paciência, porque essa aula ela é muito teórica, ela é bem teórica mesmo. Bom, possivelmente vocês já copiaram, então vamos fechar a nossa aula tratando desse conceito de função injetora, sobrejetora e bijetora. Esse conceito vai servir para você entender a relação, por exemplo, da função exponencial com a função logarítmica. A relação que existe, muitos exercícios que começam com função exponencial terminam em propriedades de logaritmo. Isso muito tem a ver com a relação de invertibilidade que existe entre a função exponencial e a logarítmica. Então, para eu ter um conhecimento de função inversa, mínimo, um conhecimento mínimo, não vou aprofundar muito isso não, você precisa também ter um conhecimento mínimo, um conhecimento bem superficial de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Eu quero que você analise 3 exemplos que vão aparecer aqui. Todos os 3 exemplos são exemplos de função. Você não precisa se preocupar com essa parte. Vão ser 3 funções que vão aparecer aqui. No primeiro exemplo, eu tenho um conjunto A, vou voltar para as bolinhas porque fica mais fácil de você reconhecer o conceito, o que eu quero passar para você. Exemplo 2. E um exemplo 3. Bom, no exemplo 1, eu vou pensar na seguinte situação. Eu tenho aqui
4 elementos do conjunto A, 5 elementos do conjunto B, e a minha relação vai ser a seguinte: esse cara com esse cara com esse cara com esse e esse cara com esse. Bem simples, né? Você observa que é uma função e você observa que cada elemento se relacionou com uma única seta, tá tudo certo. Vamos agora pensar nesse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Aqui eu tenho esse cara com esse cara com esse cara com esse cara com esse e esse cara com esse. Cuidado, tá? Também é uma função, ok? Todos os elementos do conjunto A se relacionaram e para cada elemento do conjunto A relacionado, um elemento do conjunto B. A relação é de 1 para 1. Terceira relação. Um, 2, 3, 4, 5 e 5 ali. Então, eu vou fazer assim, ó. Esse cara com esse cara com esse. Só para fazer uma graça. Tá ok? Entenda, eu vou dar nome aos pontos do conjunto B só para ficar mais fácil a minha comunicação com vocês. Então, esse carinha aqui vai ser o Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e Ezinho. Aqui é Azinho, Bzinho, Czinho. Aqui é Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e Ezinho. Tá? Então, vamos lá, vamos começar a estabelecer o seguinte. No exemplo 1, vamos primeiro falar do exemplo 1, pessoal. No exemplo 1, o que você está enxergando? Você está enxergando que todos os elementos do conjunto B que se relacionaram, todos eles são exclusivos. Escute isso que eu estou falando. Eles são exclusivos a um certo elemento do domínio. Então, esse elemento A do conjunto contradomínio, do conjunto B, ele foi relacionado a um certo elemento do conjunto A exclusivo dele. Esse elemento Azinho não foi relacionado com mais ninguém. Ele só foi relacionado com esse elemento do conjunto A. Ou seja, observa que esses elementos da imagem dessa função, eles são exclusivos aos elementos do domínio que se relacionaram. Por exemplo, no exemplo 2, isso não acontece. O elemento A, ele não é exclusivo de um cara só. Ele se relaciona, ou ele é relacionado, com 2 elementos distintos. Então, A não é exclusivo de ninguém. O B, ele é, mas o C também não é. Então, observa que existe uma diferença do exemplo 1 para o exemplo 2 no que tange a exclusividade de elementos da imagem em relação aos elementos do domínio. Você observa que no exemplo 1, todos, não são alguns, todos os elementos que formam a imagem da relação, dessa primeira relação, todos os elementos dessa imagem são exclusivos. Existe uma exclusividade da imagem. Então, o fato de haver exclusividade de elementos da imagem e deixa eu
frisar isso, não são alguns elementos, são todos os elementos. Todos os elementos são exclusivos. Faz com que esse exemplo represente um tipo de função chamado função injetora ou ainda função injetiva. Então, essa função é uma função injetora porque todos os elementos da imagem são exclusivos a um certo elemento do domínio. Essa função, por exemplo, ela não é injetora. Essa função não é injetora. Porque existem elementos que não são exclusivos aos elementos do domínio. Entretanto, se eu comparar o exemplo 2 agora com o primeiro exemplo, todos os elementos do contradomínio se relacionaram. Não sobrou nenhum elemento, como aconteceu no exemplo 1. No exemplo 2, se eu perguntasse a você quais são os elementos do contradomínio? A, B e C. Ah, beleza, e quais são os elementos da imagem? A, B, C também. Opa, a imagem e o contradomínio são representados pelos mesmos elementos. Ah, então quando o contradomínio e a imagem são iguais, são representados pelo mesmo conjunto, eu posso afirmar que essa função é uma função sobrejetora. Vou botar aqui embaixo, antes que corte. Sobrejetora. Uma função ela é sobrejetora quando não há sobras no contradomínio. Todos os elementos do contradomínio se relacionaram. Observa que aqui houve uma sobra. Quais são os elementos do contradomínio nesse exemplo? A, B, C, D e E. Quais são os elementos da imagem? A, B, C e D. Opa! Alguém não se relacionou, então essa função não é sobrejetora. E o terceiro e último exemplo, você, se já deu uma analisada, ele está acumulando as duas coisas que eu falei agora há pouco. Ele tá acumulando duas qualidades. Qualidade número 1. Ninguém sobrou. Todo mundo se relacionou. Contradomínio é igual à imagem. Essa função também é uma função sobrejetora. Além disso, os elementos são exclusivos da imagem. O A só se relaciona com esse cara, o B só se relaciona com esse cara, o C só com esse cara, o D só com esse cara e o E só com esse cara. Então aqui houve um acúmulo de duas qualidades da imagem. Todos os elementos se relacionaram, função sobrejetora. E essas imagens são exclusivas, injetora. Ora, se a função ela é injetora e se a função ela também é, sobrejetora, então, quando ela acumula os dois cargos, as duas qualidades, melhor dizendo, ela se torna uma função bijetora ou ainda bijetiva. É o caso desse terceiro exemplo. Glaucio, e daí? E daí que quando você estudar função logarítmica e função exponencial, para que exista um diálogo entre eles e você possa resolver questões de exponencial utilizando o logaritmo, você tem que garantir que uma função é a inversa da outra. E você só garante isso se a função for bijetora. Vou explicar isso quando nós falarmos de função inversa. Fique calmo, fique tranquilo. Não estou explicando sobre função inversa ainda. Teremos uma aula sobre isso. O que eu estou dizendo é que a gente aprende essas três classificações para a gente se sentir mais seguro quando a gente for falar de funções num ambiente ainda mais complexo. É hora do seu print time. E nesse momento, eu já estou aqui há 1 minuto e alguns segundos atrasado, não é isso, meu diretor? A gente encerra a nossa aulinha de teoria de funções.
Agradeço a paciência de todos. A batalha espiritual dessa quarta-feira foi vencida. E a próxima aula a gente já vai falar de uma maneira muito mais prática. A gente vai falar de funções do primeiro grau, já iremos fazer bastante exercícios de função afim. Tá bom, galera? Então é isso. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.